Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite.
Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Me digam uma coisa. Boa noite. Como é que estava o pessoal na semana passada? Estava entrando? Demorava muito para entrar? Não, estava entrando, professora, mas mais ou menos se esse horário começa a entrar o pessoal, professor. É? Tem gente que se atrasa um pouquinho. Tá. Vou esperar mais 3 minutinhos. Ver Tá se bom. chega mais alguém.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, boa noite para todo mundo. Já entraram mais alguns, tá? Sejam bem-vindos de novo. Mais uma disciplina que a gente vai estar trabalhando junto. Na verdade, mais duas, tá? Porque a gente vai ter sistemas de potência do dia 24 até o dia 12 de fevereiro. E aí, 15 de fevereiro até 5 de março, a gente vai ter a disciplina de redes. Então, a gente vai ficar junto aí mais de um mês, se vendo virtualmente todos os dias, segunda a sexta. Porque tá na reta final, pelo que eu sei, são essas duas disciplinas comigo, e mais uma disciplina bem curtinha com o Tiger. Então, ainda em março, vocês vão estar encerrando o curso. Então, temos aí pouco mais de 2 meses de curso pela frente, e boa parte dele comigo, tá? Dividindo duas disciplinas. Primeiro, a disciplina de sistemas de potência, a segunda vez que eu vou ministrar essa disciplina. E ela tem um pouco do que a gente vai ver em redes na sequência, tá? Então, elas meio que se conectam em algumas partes, tá? Por isso, uma na sequência da outra, e por isso, inclusive, eu vou ministrar as duas redes, ainda não ministrei, mas sistemas de potência eu já dei para outra turma de eletro. Então, se preparem aí para ficar comigo até 5 de março, seguindo aquela mesma rotina, tá, pessoal? Como que vai funcionar as aulas, vou apresentar o conteúdo aqui, com aulas não muito longas, ainda mais sistemas de potência, que é uma disciplina totalmente teórica, então fica maçante para quem fala, fica maçante para vocês. Então, a minha ideia é, eu organizei as aulas um pouco diferente da primeira vez que eu dei, para deixar elas um pouco mais curtas, mas com o que realmente importa, tá? E aí a ideia da avaliação vai ser aquela mesma, tá? A gente vai falar... Hoje, na verdade, a aula vai ser bem curta, eu só vou apresentar a disciplina e falar, então, o que é o CEP, e efetivamente a gente vai começar amanhã, né? Então, em relação à avaliação dessa disciplina, eu optei por não fazer só a prova valendo 10, tá? Eu vou fazer a prova valendo 8, e a gente vai ter
a aula de exercício. Na verdade, eu dividi a lista em 2 partes e isso vai render um ponto para vocês, tá? Então, a entrega dessa lista, tá? E a participação nessas aulas também vai render um ponto. Então, participou da aula que a gente vai estar fazendo os exercícios e entregou, independente se está certo ou se está errado os exercícios, já vai ter os 2 pontos, tá? E aí, se por um acaso não atingir a média, a recuperação vai ser só em cima dos 8. Esses 2 pontos não vão ser recuperados, certo? Então, é aquela mesma ideia. A lista de exercício vai ser a base para avaliação, tá? Quem fizer a lista de exercício, vocês já sabem, vai ter um resultado bom na prova. Tá? Aqui diz todo o conteúdo teórico visto na aula sem consulta, mas isso é no mundo ideal com a aula presencial, tá? Com a aula online, vocês vão poder consultar o material de vocês, vão poder consultar a lista que vocês vão fazer no decorrer da disciplina. Essa disciplina ela está dividida em 14 aulas, tá? Então ela vai começar hoje, dia 24, e vai até o dia 12 de fevereiro. Então, já sabem as datas, tá? Para quem está com problema de horário, de Oi, Alice. turno. Oi, 25 hoje, né? 25 isso. Tá. Fiquei com 24 na cabeça. Então, quem já sabe que tem problema de turno ou algo do tipo, já sabe que vai ter que falar comigo. Eu tentei dividir aqui para o pessoal se organizar. Então, o que a gente vai ter na primeira semana? Deixa eu... Segunda, terça. Aqui é até sexta. Então, aula 5, sexta-feira. Tá? Então, hoje a gente só vai ter essa apresentação da disciplina, uma breve introdução ao CEP, só a real definição da sigla, né? Amanhã a gente entra em CEP, propriamente dito, vai ver mais sobre. Quarta-feira a gente vai ver a divisão do CEP, um pouco sobre a parte de controle. E quinta e sexta a gente vai ver geração, porque a gente vai ver na aula de amanhã que a gente divide o CEP em 3 grandes grupos. Então, a parte de geração, de transmissão e distribuição. Tá? Então, a gente vai ter 2 aulas sobre cada uma dessas etapas. Mas, como é muito conteúdo teórico, eu vou fazer 2 listas de exercícios. Então, a primeira lista, na segunda-feira, ela vai ser com essa primeira parte, então, de CEP, divisão de CEP, geração. Tá? Acho que a gente tem... Não lembro que dia é feriado. Tem um feriado aí, não tem? Terça de carnaval. Tem. Não, dia 2 é feriado, professor. É isso. Então, aqui ó, vai ser segunda essa aula. O ano passado a gente teve feriadão de carnaval. Esse ano a gente não vai ter porque, né, não vai ter carnaval. Então, a gente vai ter aula semana que vem na segunda, que vai ser a lista de exercícios referente a essa primeira parte. Essa lista aqui, ela é avaliada, tanto a presença na aula, quanto a entrega dela. Então, professora, eu vou estar no turno. Bom, me chama e aí a gente acerta isso, porque ela é avaliada. E aí a gente vai ter quarta e quinta parte de transmissão. Sexta, a gente tem a primeira aula de distribuição. Na outra semana, a gente termina a distribuição, vê questão de aparelhos e equipamentos elétricos, e aí a gente tem
uma segunda lista de exercícios, que também é uma aula avaliada, tá? Com a parte de transmissão, distribuição e aparelhos e equipamentos, nessa segunda lista. E como é muito conteúdo, tá? Teórico, eu coloquei uma revisão na prova. Então, fora as duas listas de exercício, eu vou fazer um resumão do conteúdo antes da prova, na quinta-feira antes da prova, com a parte que efetivamente de tudo que eu falar, que é o que vai ser cobrado, tá? Porque vocês vão ver, é bem teórica a disciplina, e aí, para tentar facilitar e fazer esse resumão aqui para vocês antes da prova, já que é muita coisa, tá? Então, esse é o nosso cronograma, a divisão das aulas. Então, se a gente for pensar em dias que vão ser avaliados para o pessoal se organizar nos turnos e nos serviços, é na segunda, dia 1º, aí aqui é 1º, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12. Então, os dias que a gente vai ter valendo nota, né? Avaliados vai ser 1º do 2, 10 do 2 e 12 do 2. Esses 3 dias são os dias que a gente tem avaliações, podemos dizer assim. Os 2 primeiros valendo 1 ponto cada dia e o dia 12 a prova, né? Então, qualquer coisa em relação a esses dias é só me chamar. Se alguém já sabe que está em turno ou coisa do tipo. Alguns eu já estou acostumada, sei que às vezes surge serviço de última hora, e aí eu já estou mais acostumada nesse sentido, mas outros eu sei que já sabem antes, assim, em relação ao turno, tá? Então, a gente chama essa disciplina de CEP, tá? Que é o Sistema Elétrico de Potência. O nome da disciplina para vocês é Sistemas de Potência, mas o que a gente vê, na verdade, é o CEP, que alguns de vocês provavelmente já tenham ouvido falar, tá, pessoal? Então, esse Sistema Elétrico de Potência, que é dividido, então, no que eu falei, nos 3 grandes grupos, que é geração, transmissão e distribuição. Depois a gente vai ver no decorrer da disciplina que a gente tem várias formas de gerar energia, a gente tem subetapas dentro da transmissão e da distribuição, tá? Mas se tiver que classificar o sistema elétrico de potência, a gente vai classificar ele nesses 3 grandes grupos, vai dividir ele nesses 3 grandes grupos, e aí dentro desses grupos a gente tem uma série de questões para estar vendo, fora a questão que a gente vai ver separadamente sobre aparelhos e equipamentos que são utilizados nesses 3 grupos, tá? Então, quais os principais equipamentos e suas finalidades. Mas a gente vai falar muito disso, dessa divisão entre geração, transmissão e distribuição, inclusive na disciplina de redes em seguida. Tanto que a disciplina de redes em seguida começa, na verdade, tá? Caso não, porque geralmente elas não são, é a primeira vez que ela vai ser ministrada em seguida dos sistemas de potência. Então, antes, a gente começava a disciplina de redes com uma
breve introdução sobre CEP, sobre geração, transmissão e distribuição. A gente até vai ver em redes isso, mas vendo com outro foco que não o que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Eu vou tentar não ser tão repetitiva, já que vai ser uma disciplina atrás da outra, tá? Mas CEP, provavelmente vocês já devam ter ouvido falar, não? Sim, tem até um curso que a gente tem que fazer para poder acessar a subestação. Quem trabalha direto com elétrica tem que fazer esse curso aí. Então provavelmente quem fez esse curso não vai ter problema com a disciplina, porque o curso provavelmente tenha sido focado nesses 3 itens: geração, transmissão e distribuição. Acredito eu que não tenha... Eu fiz um curso, foi uma semana, 5 dias, de manhã e de tarde. Foi bem completo até. É uma extensão da NR10, na realidade. Oi, Rogério? É uma extensão da NR10. Isso. Se tu for pensar, tu fez 5 dias, manhã e tarde. Então, quer dizer que teve mais tempo, inclusive, mais carga horária do que a gente vai ter na disciplina. Porque na disciplina, na verdade, a gente vai ter 28 horas. Tu teve um curso com mais do que isso. Se eu não me engano, era para ser 40 horas, se eu não me engano. Uma coisa assim, um pouco menos, É que aqui, claro, a gente vai falar a teoria, e lá provavelmente iam sendo citados exemplos práticos, né, já que... E teve parte do curso também que foi aqueles de emergência também, o que fazer na hora, e teve sim, parte de socorro. Também teve um primeiros dia que teve socorros, uma manhã, primeiros socorros teve. Foi uma manhã toda só de primeiros socorros, né? Então já elimina um pouco do curso, né? Sim. Mas quando eu dei essa disciplina na outra turma de eletro, o pessoal falou também que tinha bastante coisa similar ao curso, inclusive alguns tipo, tu via que na hora de responder a lista e responder a avaliação, eles não estavam respondendo igual ao que estava no slide, era coisa que realmente eles sabiam e estavam escrevendo sobre, porque já tinham visto esse assunto. E como na disciplina dele, no curso deles, a disciplina de redes tinha sido antes também, então eles já tinham visto no curso que eles fizeram, já tinham visto na disciplina de redes, talvez pela 3ª vez o assunto. E aí já estava na cabeça já. Mas eu não sei como é que funciona para quem fez esse curso, se teria como, vamos dizer assim, eliminar a disciplina, mas também não tem problema, porque vão conseguir acompanhar mais fácil ainda, sem menores problemas. Para mim não tem problema, até porque o ano passado eu fiz a reciclagem, só que a reciclagem foi, na realidade, só assinei um documento lá e já era. E faz 3 anos que eu fiz esse curso aí, de 40 horas. Então, sempre é bom. E é bem tranquilo. Vocês vão ver que eu tentei... tem muita coisa e eu tentei pegar, fazer um resumo de todos os assuntos e tentando tornar uma disciplina que ela é bem teórica e cheia de... não tem como fugir, né? Tentando tornar ela não tão maçante. Porque às vezes vocês acham, fica maçante para vocês, tipo, muito tempo escutando
eu falar, mas para o professor a aula online também fica, só eu falando fica maçante também. Então, eu sei, me coloco no lugar de vocês e sei que a pessoa está em casa, tem 1 milhão de coisas para fazer e fica escutando lá alguém falando. Então, eu tentei tornar a disciplina um pouco mais atraente nesse sentido, mesclando, né? Vou sempre tentando mesclar o que eu faço nas disciplinas, mas essa não tem como fugir da aula em que eu falo. Tá? Tento trazer alguns diagramas, alguns resumos de algumas coisas em imagens para a gente ver, tornar mais visual, né? Mas se a gente for definir, então, para o pessoal que chegou agora, tá? Eu apresentei o cronograma da disciplina, que são 14 aulas, falei os 3 dias que vão ser 3 dias avaliados, um que é a prova, dia 12 de fevereiro, e 2 que vão ser listas de exercícios e aula avaliada ao mesmo tempo. Cada uma vai ganhar um ponto pela participação e pela lista, que é dia 1º de fevereiro e dia 10 de fevereiro. Então, se alguém já sabe que está em escala, que não vai poder participar, são esses os 3 dias. Mas tá no cronograma ali a ordem das aulas e os conteúdos. Eu vou mandar assim que acabar a aula, eu vou mandar esse PDF. E falei para os colegas também que a gente vai ficar um pouco mais de um mês aí juntos, porque eu emendo outra disciplina com vocês. Então, até 5 de março, a gente vai estar se vendo todos os dias. Tá? Que a gente vai ver depois a disciplina de redes. Então, definindo o CEP, e só para falar para vocês, então, efetivamente, o que a gente vai ver na disciplina, a gente diz que um sistema elétrico de potência, um CEP, ele é composto por complexos equipamentos e dispositivos distribuídos ao longo de extensas regiões geográficas. Então, são vários equipamentos, vários dispositivos que, interligados, vão nos prover a nossa energia elétrica. Tá? Então, todos esses equipamentos e dispositivos, eles são distribuídos por longas distâncias, alguns mais aconselhados para certas distâncias, outros para outras, mas sempre trabalhando com regiões bem afastadas, até porque a gente tem que pegar a energia elétrica de algum lugar e distribuir ela para outros lugares, e isso é feito através de várias maneiras, seja por água, por terra, mas tem que ser feito, tá? Tem que chegar, e aí para isso a gente faz uso de equipamentos e dispositivos que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, se a gente for destacar o principal objetivo do CEP, é a produção ou geração, tá? A gente vai estar falando mais em geração, mas nesse sentido elas querem dizer a mesma coisa. Transmissão e distribuição de energia elétrica, sempre com o intuito de atender consumidores, tá? Com uma energia elétrica com o menor custo possível dentro de padrões de qualidade. E aí isso é uma questão que, quando eu falo menor custo possível e padrão de qualidade, eles vão se contradizer, tá? Por quê? Porque o que a gente tem hoje? A gente tem uma energia elétrica sendo distribuída para a gente, com um padrão de qualidade que em várias regiões não é tão bom assim, tá?
e também não é tão barato. Tá? A gente não consegue ter esse mundo ideal de menor custo possível, com o maior padrão de qualidade possível. Tá? O que a gente consegue ter é um padrão de qualidade suficiente, tá? Com um custo também razoável. Tá? E a gente vai ver que o padrão de qualidade ele está muito atrelado a maneira como a gente vai fazer a transmissão, os dispositivos e equipamentos que a gente poderia estar incluindo para melhorar essa qualidade, mas por uma questão de custo, a concessionária opta por não incluir. Tá? Então, acaba que a gente não consegue ter esse mundo ideal que a gente deslumbra e vai falar um pouco aqui na disciplina. A gente tem uma adaptação desse mundo ideal. A gente tem o nosso mundo real aqui, que também oscila de região para região, de país para país. Mas falando aqui no nosso mundo, né, na nossa realidade, a gente não tem uma energia de tanta qualidade assim para o custo que a gente tem. Tá? Não sei se vocês concordam ou discordam, mas o meu pensamento é esse: o custo, o valor que a gente paga pela energia elétrica é alto se comparado à qualidade daquilo que estão nos entregando. É só, dependendo da região que tu tá, caiu uma chuva, tu já fica sem luz, e aí tu tenta contato, não consegue, vai passando. Agora, nesse último temporal que teve aqui na cidade, eu vi relatos de pessoas que ficaram mais de 24 horas sem energia. Então, e a gente não paga muito barato por isso. Então, a gente vai ver essas questões, o que poderia ser feito para melhorar essa qualidade e não é feito por causa do custo. Então, são coisas que a gente vai estar vendo no decorrer da disciplina. Tá? Eu sei que vi um vídeo, ao menos, essa semana, final de semana, sei lá, uma explosão que deu aqui na Barra também. Sei como é que tá a situação, mas geralmente quando o problema é envolvendo grandes empresas e coisa, é solucionado tudo muito rápido, porque são os grandes fomentadores de dinheiro na cidade e para a CE também, né? Mas eu vi um vídeo... Esse acidente que o pessoal tá falando aí aconteceu em frente da Termasa, a Tergrasa. Eu tava trabalhando e lá no serviço deu umas quedas de tensão, porque eu tava na madrugada, né? Uhum. E aí o que acontece? Atingiram a subestação 3 lá da CE lá. Diz que foi dois caras que tentaram roubar, acho que se é cabo, que é ela da subestação lá, que quase, por pouco, os caras não se escaparam de morrer. Pois é, eu escutei isso também, porque o meu noivo trabalha na Tergrasa e era o comentário lá também. Foi questão de que foram roubar a fiação. Questão de roubo, a gente fala um pouco sobre essa questão também na disciplina, de que alguns equipamentos poderiam ser utilizados para melhorar a qualidade e não são, porque aumentaria o índice de roubo, porque aí já são materiais mais sofisticados e aí chama mais atenção
Então, até isso influencia essa questão de não vou usar determinado equipamento porque vão roubar. Então, Pois é, né? tudo tem que ser levado em consideração. Aquela vez teve acho que foi ali perto do IFE, né? O cara foi roubar também e não Isso, portanto, que esse feito a sua fala da refinaria ali, ele até, parece que o cara meteu na justiça, uma vez que a família meteu na justiça, que até eu sei que o cara que sofreu o acidente foi morreu, roubar, né? Não, mas eu sei que o cara que foi roubar acabou sendo indenizado, né? Tem um rolo assim. Isso, é por causa que a subestação não estava bem adequada às normas, por isso que até depois eles até fizeram uma obra ali, levantaram o muro, mudaram a cerca, mudaram um monte de coisa até. Tu vê, o cara vai roubar assim, e ainda o cara vai roubar e ainda é indenizado. Se a moda pega. Bah. Pessoas sem noção do perigo, né? Bah. Não estava adequado às normas do roubo. Pois é, acho que é isso. Não deixaram propício para o cara que vai lá fazer o roubo. Mas a gente pensa que não, mas essas coisas elas influenciam, porque de repente poderiam ser usados equipamentos mais sofisticados em determinadas partes do processo, e se o pessoal já se põe em risco, sabendo que ali tem alta tensão e já vão roubar. Tu imagina se a gente utilizasse equipamentos muito mais sofisticados. Tem alguns tipos de isoladores e outros equipamentos que poderiam melhorar o padrão de qualidade, mas que realmente eles não são utilizados porque o índice de roubo ele seria superior. E aí tu usa aquele que chama menos atenção, mas que também não te entrega uma qualidade tão boa, né? Então, todos esses aspectos a gente vai estar vendo e nas 3 etapas, tá? Tanto geração, quanto transmissão, quanto distribuição, essa questão, ela influencia, tá? A questão do padrão dos equipamentos que a gente vai utilizar, e aí o porquê ou não de estar utilizando. Em alguns casos não tem nada a ver com roubo, mas sim uma escolha da própria concessionária para diminuir o seu custo, né? Mas nesses 3 itens a gente vai estar falando sobre isso, sobre a questão da qualidade dos equipamentos e por que não utilizar o que a gente poderia ter de melhor, mas usar aquele que é suficiente, né? Mas essa é a ideia da disciplina, tá, pessoal? É a gente falar desde a questão da geração, então, dos tipos que a gente pode ter. Claro que a gente não vai falar profundamente sobre todos, porque a gente tem várias maneiras de gerar energia elétrica. A gente vai ver só... eu apresento o quadro comparativo com vantagens e desvantagens de cada sistema, então eólico, solar, alguns novos, alguns mais antigos, mas destacando vantagens e desvantagens principalmente, porque a gente não conseguiria ver a fundo todos eles, tá? E aí ver a questão da transmissão, subtransmissão, como é que funciona. Por exemplo, quando a gente pula a etapa de distribuição, quando a gente está falando de uma grande empresa, tá? Então, por exemplo, as empresas da Barra, a parte de distribuição, ela é feita dentro da própria empresa, tá? Então, a gente sai da transmissão, da etapa de transmissão, direto para essas grandes empresas, e aí a etapa de distribuição, que é feita para as residências, apartamentos e etc., ela é feita dentro da própria subestação na empresa, tá? Então, essa etapa ela não é feita diretamente pela concessionária, mas sim já a empresa que está pegando
essa energia. Só deixa eu ver, alguém chamou Christian. Mandando foto que está trabalhando ainda. Certo, pessoal? Como eu disse lá no início, para quem entrou logo no início, hoje eu apresentaria esse cronograma que foi apresentado aqui, ó, com as nossas 14 aulas. Como vai ser a avaliação, só introduziria o assunto do CEP, tá? Só para a gente ir começando, retomando essa rotina de aulas, de encontros nosso, tá? E uma coisa que eu já vou acertar com vocês, porque eu peguei o costume com a nova turma de eletro de começar a aula 7 em ponto, porque 10 para 7 eles já estão todos em aula. Mas eu vou começar a aula 7h15. A de vocês, eu sei que o pessoal entra um pouco mais tarde, chega correndo do serviço. Então, às 7 horas eu abro a sala, conforme forem querendo entrar, já vai estar a sala aberta, mas a gente começa efetivamente a aula às 7h15 para dar tempo do pessoal chegar e aí não pegar o bonde andando, tá? Porque depois eu estou falando de alguma coisa que eu falei lá no início e aí a pessoa fica perdida. Então, já sabem que a aula efetivamente vai começar às 7h15, mas a sala vai estar aberta a partir das 7 para quem for entrando, certo? Ok. Ok. Deixa eu dar um stop aqui para abrir a chamada, que hoje eu estou com uma tela só para fazer a chamada de vocês aqui. Foi, eu cismei mesmo com o... Pô, porque eu botei até 24 aqui, ó. Cismei com a data errada. O Christian tá trabalhando ainda. Deixa eu abrir. Quem é que tá com um Galaxy A50? Só para eu saber aqui para fazer a... Eu não me lembro quem era. Eduardo tá. Isaac tá. 2 Lucas. Luiz, Marcelo. Rogério, Vinícius. 8. Só não sei quem é que tá com o Galaxy A50. Alguém sabe quem entra com o Galaxy A50, porque eu não me lembro. Eu não sei se é o Francisco, professor, o Francisco estava pegando o telefone da esposa dele, o dele estragou, acho. Não sei se é o Francisco. É eu, professor, o A50 é eu. Ah, Everton, então. Ah, é o Everton. Eu não lembrava quem era, Everton, mas agora eu já decoro de novo que tu é o A50. Certo, pessoal? Hoje bem light para a gente começar. Ô, professora. Oi. Ou então eu entro com um Motorola, um 6S. Tá. Viu? Mas igual qualquer coisa, eu só vou perguntar de novo se eu esquecer. Tá bem. Tá? Mas no decorrer, às vezes, geralmente tu participa e aí eu acabo já sabendo que é tu. Tá, pessoal? Hoje, então, era isso. Começando bem devagarzinho. Amanhã, já um pouco mais pesado de
parte teórica, tá? Mas só para não já recomeçar assim de supetão. Então, amanhã, a partir das 7, a sala está aberta e 7h15 a gente começa efetivamente a disciplina, certo? Qualquer dúvida, só chamar que eu tô lá no WhatsApp para responder vocês. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Boa noite. Boa noite, professor. Ok, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.